Então, vamos começar nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Descrição de Documentos Arquivísticos. Alexandre aí está entrando, boa noite. Tá? Autorizem. Muito boa noite. Então, hoje nós vamos falar da descrição arquivística em tempos pós-modernos. Muito bem, muito bem. Quem não leu o texto, que estava em espanhol, né? A descrição arquivística de los tiempos pós-modernos, conceitos, princípios e normas. Em espanhol, você sabe que eu tenho aí uma leitura espanhola, essa professora fez um pós-doutoramento na Universidade de Campinas, lá no curso de Ciência da Informação, e produziu essa publicação, que eu acho ela muito interessante nesse debate sobre arquivologia. Nós estamos nessa parte, então, da unidade 1, que a gente está discutindo essas teorias. A teoria é fundamental, né, para a participação, para entender, para divulgar, para narrar, enfim. Aos poucos aí vocês vão, então, colocando aí, pensando essa questão da arquivologia, da descrição arquivística, etc. Tá bom? Então, qual é o propósito da descrição arquivística, então? Evidentemente que é o acesso, né? A questão do acesso. A organização da informação é o acesso. Seja o público interno, externo, enfim, é você pensar na questão da acessibilidade, né? Lógico que a arquivologia ela é voltada para os documentos permanentes, isso é óbvio, mas a gente tem que pensar o seguinte, que a questão do documento permanente, aí eu vou perguntar para você. Você guarda, você avalia o documento como permanente apenas para fins históricos? Foi uma pergunta, tá? Não foi nem uma provocação. Não. Muito bem, Luciana. Por que não? Quais os outros fins, então, que a gente... Tiago, Gregório também respondeu não. Quais os outros fins que a gente guarda no documento permanente? Vamos lá. Quais os outros fins, então? Se a gente não tem ele só como permanente, que outros fins nós guardaríamos, então, um documento com caráter permanente? Valor jurídico? Mas aí valor jurídico não é por causa de permanente, né? É por causa do seu valor probatório e seu valor imediato, né? Imediato. Então, valor histórico? Não, eu perguntei, além do valor histórico, por que você guarda um documento, considera ele permanente? Alguém respondeu aí, pesquisa. Que tipo de pesquisa? Pesquisa pode ser mas a pesquisa científica, né? O valor administrativo, gente. Você guarda documento por valor administrativo? Também, além da história, ele serve para tomadas de decisões, né? Administrativo, científico, informacional também. E finalidade uruguaio. Oi, vamos desconectar esse. Vamos ver se melhorou.
Oi, oi. Atenção. Ah, agora sim, funcionou para todo mundo. Contrários se manifestem, favoráveis permaneçam como estão. Melhor. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Eu estava falando sobre um ponto de um uruguaio, que ele cai do cavalo e ele começa a guardar tudo na memória. Tudo que ele lê, que ele vive, que ele sente no dia, ele passa a lembrar. Ele pega um poder excepcional e fica aquilo ali na cabeça, aquilo em mente. E tudo que ele vive, lê, acessa, ele guarda. Ele ganha essa capacidade. E ele, então, fala o seguinte, eu tô com um grande... Na verdade, minha mente virou um grande... tal, a ideia de guardar tudo, né? De pensar em tudo, de... Voltou a travar, para mim, para a Júlia, para mais alguém? Travou? Luciana travou. Vamos tentar aqui de novo. Vamos tentar de novo. Vamos ver se melhora a internet. E agora, voltou. Para mim, responda aí se voltou. Atenção, voltou. Então, tá bom. Qualquer coisa vocês mencionam. Então, eu estava falando desse conto por a descrição arquivística, é identificar e explicar o contexto e o conteúdo do material arquivístico, a fim de promover sua acessibilidade. Então, a gente tem muito aí essa questão de... Tenta aí desconectar e conectar o seu, Maria. Eu acho que... Então, nós vimos que a descrição arquivística tem seus antecedentes históricos. Travou aqui também. Então, hoje a internet não está legal para mim, não. Vamos lá. Está complicado hoje, mas vamos resolver, Tiago. E agora? E aí, o que vocês conseguem? Vocês estão me ouvindo? Estou. Júlia voltou a ouvir lá, hein? No geral, a net não está boa. Hoje também eu achei bem complicado. Ontem estava horrível. Começa bem, depois trava. Eu estou. Então, vou continuar devagar aqui, qualquer coisa vocês vão mencionando. Então, a Idade Antiga, ela respondia aos interesses da administração pública. Já viu isso aqui em sala de aula, né? Evidencia a existência dos arquivos. O arquivo, ele surge lá, então, para atender esse problema do direito. Olha para que surge o documento. A partir de um documento. Na Idade Média, essa ação de transcrever documentos, né, do copista, o domínio da igreja na questão cartorial. Né? Na Idade Moderna, o significado das ações, a questão da nação, da memória. E na Idade Contemporânea, a gente adapta isso aos princípios arquivísticos, facilita a recuperação do acesso aos documentos de uma forma geral. Certo? Então, vamos lá. Então, esse pré-arquivístico, ele vai de 4.000 ali antes de Cristo, que ela chama, até esse período custodial. 1898, a gente viu aqui, né? Os arquivistas holandeses, o princípio da proveniência, o caráter científico da arquivologia. E esse período pós-custodial, principalmente por qual documento que vai marcar esse pós-custodial?
contemporânea. A natureza desse documento, então. Documento digital. Então, a gente tem um documento digital a partir do momento que é evidência. Todo documento ele é uma evidência de algo que aconteceu. Vamos tentar aqui de novo. Tá complicado. Eu vou desconectar isso aqui. Vamos em frente, vamos continuar tentando. Voltou? Voltou. Tenta sem a webcam, professor. Boa. Eu tirei a webcam. Ótimo. Bem pensado. Vamos lá. Me dá um oi. Oi. Não? Nada? Tá ouvindo? Beleza, Thiago. Então vamos lá. Só o oi e o nada. Só falei o oi e o nada também. Hoje vai ser na fé. A fé não costuma falhar, né? Então vamos tentar continuar. Então a gente tem a questão da conservação do significado da evidência, você depende do documento para ter evidência de um fato, uma transação entre duas partes, né? O controle e proporcionar esse acesso, isso faz parte dessa descrição arquivística, e manter a autenticidade e a evidência. Você não controla um arquivo se você não tem a descrição dele. Você vai controlar se sumiu alguma coisa se você não tem registro. De novo. Travou. Ixi, travou. Ixi, travou. E agora, ouvindo? 1, 2, voltou. Então, vamos lá. Vamos lá. Tá. Então, o que eu estava falando? Nós não temos um... o que dá autenticidade da linha idônea do custodiador responsável? Esse contexto que promove, então, a possibilidade de pensarmos num documento e em toda a sua trajetória, tanto na produção, quanto na guarda, quanto na custódia. É isso que vai garantir que esse documento garanta, né, a sua confiabilidade e autenticidade no que ele diz, que se propõe dizendo que é. Então, a descrição, desde seu surgimento como três atividades: significado, manter o controle e proporcionar o acesso. Então, vejam que sem a descrição é como você estar à frente de um livro, é como você colocar um analfabeto à frente de um livro. Ele não tem utilidade. Nós temos acervos aí que você não tem acesso. Lei de Interior e Justiça do arquivo. Simplesmente, essa secretaria foi responsável no período provincial e no período republicano pela parte da saúde, educação e segurança. Então, como fazer uma pesquisa, acessar um documento, sem o mínimo de descrição, que seja do fundo como todo, suas partes. Nem sempre nós vamos aprofundar uma descrição. Para isso, você tem que avaliar os custos-benefícios. Toda a descrição arquivística vai até o item documental? Vocês acham que deveria ir? Quem acha que sim?
Quem acha que não? Qual é a pergunta? Nem sempre, claro. O aprofundamento do nível, ele depende do planejamento, da questão do acesso, na questão das finalidades das promoções, de divulgação do seu acervo, da instituição, da própria missão da entidade custodiadora. Então, o conceito de descrição é o paradigma custodial. O conjunto de atividades desenvolvida pelo arquivista com a finalidade de elaborar instrumentos de investigação que facilitam o acesso aos fundos documentais em qualquer dos seus níveis, desde o fundo até a unidade. Em Schilleberg, 1960, ela cita, então, que a descrição é o processo de análise dos documentos de arquivos ou de agrupações materializadas em representações que permitam sua identificação e localização ou a documentação. A descrição ela vai com essa finalidade também. Nesse mundo pós-modernista, e o Cook fala, que nós já lemos aqui o Cook, pós-modernista, a arquivística tem sofrido uma mudança de paradigma, desafiando a todos os arquivistas a repensarem sua forma de pensar e de realizar seu trabalho. Então, nós lemos sobre o Cook. Nós, essa coisa custodial, ainda somos muito apegados. As tabelas de temporalidade, hoje, elas demandam uma carência de atenção aos documentos eletrônicos digitais que são nato digitais. A gente tem o que é digitalizado, a gente tem o que nasce digital e é materializado, e por aí vai. Então, nós temos que repensar na nossa forma de trabalhar, de interpretar e de permitir o acesso desse tipo de documento, né? Não tipo, mas esses documentos de mais diversas naturezas. Então, eu falo sempre para vocês, no período custodial, a finalidade maior era criar instrumentos de descrição e busca, catálogos, os índices, os inventários. Então, a gente tem isso, né? Hoje, depois você criar um instrumento de pesquisa, como forma de divulgação, algo impresso, ou em forma de e-book, enfim. Então, você tem que pensar nesses critérios. Tá? Por quê? Hoje, a gente pensa, não dá para pensar mais em nenhum tipo de controle que seja simplesmente manual. O controle manual, ele fica muito a desejar nesse sentido. Então, a gente tem que pensar na descrição arquivística nesse paradigma pós-custodial. Então, vou fazer uma pergunta. Um átomo é um instrumento de pesquisa, propriamente dito, no conceito do glossário da descrição. O átomo é um guia, um catálogo, um índice ou um inventário. Você pega todas as informações de instituição e coloca no átomo. Ele é um instrumento de pesquisa? Sim ou não? Quem acha que não, por quê? Quem acha que sim, por quê? Deixa eu abrir um ato aqui. Abrir um ato. Travou aqui, então, repetindo. O átomo, ele é, então, ele é um instrumento de pesquisa? Então, se a gente pega, por exemplo, vai no átomo,
do arquivo público, o que você tem aqui? Aqui são os fundos e coleções. Isso aqui seria o guia. Para cada fundo, nove mil cento e cinquenta e uma fotografias, né? Fundo. Então, você está dividido em dossiês. Ó, dossiês. Então, você tem ali. Seria um catálogo? Isso seria um guia? Nem uma coisa nem outra. Né? Peraí que eu... Agora ele sumiu minha opção, apareceu aqui. Não. Um minutinho, gente, que eu estou procurando aqui. Sumiu a minha... Aqui. Então, observe bem, ele representa esses instrumentos de pesquisa, que você pode muito bem depois elaborar a partir desse banco de informações. Né? Hoje não dá mais para você fazer primeiro o catálogo e depois colocar no banco de dados. Você faz isso primeiro, nem que seja no Excel. Ah, não tem recurso. Você vai fazer isso no Excel, gente. Vai botar lá os elementos, né, de identificação, os elementos de descrição, e você vai montar isso no Excel. Depois, se você vai montar um guia, um catálogo, um inventário, um banco de dados, um guia de fontes, isso cabe uma decisão de arquitetura que você vai elaborar depois. Conceito de descrição e o paradigma pós-custodial. A descrição nada mais é usando descrições. Na prática, se materializam nos sistemas ou instrumentos de busca. Então, o que é uma representação? É semiótica, signo, significante e significado. Né? Se vocês forem olhar, tem uma pesquisa aqui. Essa imagem, né, é uma pintura do René Magritte, que ele escreve, ele faz essa pintura, esse quadro, ele desenha esse cachimbo e escreve embaixo. Isso não é um cachimbo. Mas isso é um cachimbo? Não, isso não é um cachimbo. Isso, na realidade, é uma representação de um cachimbo. Então, na verdade, isso não... Então, da imagem, essa discussão surrealista, esse ícone, isso é um ícone de um cachimbo. Isso parece um cachimbo, mas ele não é um cachimbo. Então, ele já faz essa provocação na sua obra ao pensar nessa questão conceptual, que você tem ali uma representação, né? E a gente entra muito aí nessa questão da imagem digital a partir do momento que a gente pensa nessa representação. É uma relação entre signo, é o signo, com certeza, Luciano, signo,
o significante e o significado. Você depende da obra disso. Você depende, por exemplo, vamos ver outra obra aqui, outra coisa. Para você entender aquilo. Você falar assim, você for explicar uma cadeira para quem nunca sentou numa cadeira, ela, como é que você vai representar isso? Então, do mesmo jeito, né, que você tem essa obra talvez uma das obras, né? Com Mona Lisa e do Leonardo. É o Leonardo? Leonardo. Que vai fazer a Última Ceia, você pega todos os filmes foram baseados, né? Cristo, né? Todos os filmes épicos, até a descrição dos apóstolos foram baseados nessa obra. Mas se você pegar um aborígena e perguntar a ele o que ele está vendo aí, ele vai falar que são pessoas jantando, de confraternização. Se ele não souber dessa história, enfim, sumiu. Quem sumiu? Eu sumi ou a obra? Estão vendo? Vamos tentar. A voz. Atenção. Oi, oi, oi. Gravando bastante para mim. Professor, não quero ser chato, mas em todas as suas falas tem algum hiatos devido ao travamento. Muito difícil entender por completo a explicação. Então, deixa eu tentar algumas coisas aqui. Pera. Vou tentar aqui na medida do... Deixa eu ver aqui uma coisa, só um minutinho, então. Peraí. Esse aqui... Só um minutinho, gente. Isso, Thiago. Está travando muito. Só se eu tentar entrar de novo. Eu já tentei de tudo aqui. Tá. Vamos tentar de novo. E trazendo a janela que a gente estava debatendo. Então, estava falando da questão da representação. Representação, a descrição nada mais é do que a representação dos documentos usando os descritores, e essas representações, na prática, se materializam nos sistemas ou instrumentos de busca. Então, se mais do que 1000 palavras, quantas palavras você precisa para descrever uma imagem? É muito por aí. Você não está descrevendo somente o documento, você está descrevendo o contexto do documento. Por isso, a gente descreve do fundo, do maior para o menor, do geral para o específico, né? A criação de uma representação exata de uma unidade de descrição e das partes que o compõem, se houver, pelo procedimento de captura
colação, análise e organização de qualquer informação que sirva para identificar a documentação e explicar o contexto e o conceito, né, do Conselho Internacional de Arquivos. Aí, na ISAD-G, né, ela diz que é a elaboração de uma acurada representação de uma unidade de descrição e de suas partes componentes, caso existam, por meio da extração, análise, organização e registro da informação que sirva para identificar, gerir, localizar e explicar documentos de arquivos e o contexto e o sistema de arquivos que os produziu. Esse termo também se aplica ao produto desse processo. Então, esse é um conceito que você vai achar na ISAD-G. Observe as finalidades, então: identificar, gerir, localizar, explicar o documento, ela surge daí, então. A descrição se consegue como parte de uma série complexa de processos de gestão de documentos que envolve a atribuição de metadados autorizados a partir do momento da criação do documento. Normalizado sobre identidade. Travou de novo? Que chato. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Congelou, sim, sim. Então, vamos lá. No momento, como parte série complexa do processo de gestão de documentos, que envolve a atribuição de metadados autorizados a partir do momento da criação dos documentos, informações normalizadas sobre identidade, autenticidade, conteúdo, estrutura, contexto e requisitos essenciais da gestão de documento. Então, observe que você tem que pensar na descrição arquivística e nessa evidência antes dela chegar ao arquivo, principalmente tratando-se de documento digital, gente. Já mostrei para vocês a resolução, por exemplo, do SIGA, e diz lá a seleção do fotógrafo, de quem registrou aquelas imagens. E se ele me transfere todas as imagens que ele tirou, eu tenho uma máquina aqui que a gente vai tirar uma foto, eu tiro 500. Mas eu jogo as 500 para o Facebook? Jogo, vou fazer uma seleção inicial. As que interessam. Em alguns lugares não, alguns lugares guardam tudo. Mas tem um porquê guardar. Nós vamos assistir, ele não confirmou ainda, mas do responsável pelo acervo fotográfico do Estadão, e eles guardam tudo. Mas por que eles guardam tudo? Porque, às vezes, ele tem um furo de reportagem. Naquela pedra que o José Serra falou que jogaram a pedra nele, o fotógrafo que estava lá, que tirou várias fotos, eles lembraram da cobertura do fotógrafo, foram lá e só o Estadão tinha a foto da bolinha de papel. Ainda tinha ela correndo assim ainda, ó, e aproximaram e viram que era uma bolinha de papel. Um prédio que desabou. Quem fez essa cobertura nesse dia? Eles queriam uma foto. Eles fecharam o prédio que desabou. Mas a entrevista, a reportagem era outra. Então, muitas vezes, a gente tem que avaliar, analisar de acordo com a função, com a finalidade da instituição, se a gente precisa ou não guardar tudo. Né? Então, você tem essa proposta, né, do período custodial, de criar esses instrumentos de busca, né, para acessar e controlar os fundos documentais. E você tem esse período pós-custodial, que é representar essas unidades, mas não só controlar isso custodial, mas identificar a gestão, a localização, a explicação do documento e do seu contexto. Observem bem. Enquanto você tinha no período custodial, a gente vai além disso. E com o documento eletrônico, a gente tem que pensar nos metadados, na evidência documental. Isso influencia diretamente nesse processo de decisão.
Na atualidade, mantém a evidência documental através das assinaturas, dos metadados, desde a gênese do documento. Quando o documento nasce, você já tem que pensar nesses metadados, porque ele vai servir na descrição lá na frente. Por isso você tem lá como é que é o nome daquele software que vem, que a professora trabalha lá antes? Estou branco agora. Me ajuda aí. Tem seu ato. Alguém me ajuda, por favor? Aline, não. Aline é do professor Elias, né? Ele faz aquela busca por OCR. Né? Bem bacana também, mas não é isso. Vocês têm algo com o Luciano, gente. É o que mexe com os documentos. É do ICA também. É um documento esse software que mexe com os documentos no período corrente intermediário. Como é que é o nome? E se você cruza ele com Atom, ele, na hora que ele migra, você monta, então, um processo de siga, né? E arquivemática. Muito bem, Júlio. Parabéns. Já. Isso. Arquivemática. Se você faz isso, é um ouro. Né? É fantástico, porque você vai fazer esse controle desde o nascimento do arquivo, do documento. Pode que você depende de investimento, porque é caro. Esse processo é caro. Hoje ninguém mais trabalha com microfilmagem, é uma coisa em desuso, mas você tem que pensar que na informática o investimento é constante. Vale a pena, mas a gente não tem para onde correr. Esse é o futuro aí, não temos, né? Vai sumir o papel, André? Dificilmente vai sumir o papel. Dificilmente, né, as aulas remotas isso aqui vai substituir as aulas presenciais. Mas cada vez mais vão ser divididas entre eles, né? Então, você tem o princípio do respeito aos fundos com base na organização, da descrição. E o princípio da proveniência à ordem original está aí para marcar todos os nossos procedimentos. Então, a descrição tem lugar. Depois que se completou a organização, a descrição é o reflexo da organização. Todo arranjo tem que refletir o arranjo físico do documento. O arranjo digital, ele precisa reproduzir o arranjo físico do documento sempre? Não. Você precisa fizer um arranjo digital. Olha, observem bem isso. Quando você fizer um arranjo digital, você precisa alterar o arranjo físico para ficar igual? Não. Aprenda uma coisa. Eu aprendi logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com descrição. O usuário, ele quer o açúcar. Se o usuário quer o açúcar, para ele não interessa onde você guarda o açúcar. Se é debaixo da pia, se é dentro da geladeira, se é na casinha do cachorro. De rede. Voltou. Disse que eu perdi minha conexão de rede. Voltou. Tá bom. Beleza pura, então. Então, os níveis de organização determinam os níveis de descrição. A descrição se apresenta do geral para o específico. Isso todo mundo já entendeu bem. Né? Os produtores de materiais arquivísticos, tanto como os materiais em si mesmos, devem ser descritos. A entidade custodiadora, mas toda entidade custodiadora é entidade produtora? Vou repetir a pergunta.
Toda entidade, nem sempre. Nós temos arquivos nos museus, nós temos arquivos nos centros de memória, nós temos arquivos... Isso não tem sido discutido, então é um excelente tema para pesquisa. Né? Mas você tem arquivos, você tem fundos em museus? Pergunta é, nós encontramos fundos em museus? Sim, nós encontramos fundos em museu. Um acervo de uma pessoa importante, famosa, né, e importante para a arte, para a ciência, para a cultura, ou da vida pública, que deixou um acervo significativo, muitas vezes vai para o museu. Né? Nós temos coleções em arquivos. Pergunta, sim, nós temos coleções em arquivos. Como temos? Mais às vezes do que deveríamos ter, inclusive. Mas às vezes a gente vai se deparar ou porque ela veio como coleção, era para ter, eu também concordo, a teoria arquivista concorda, mas é uma realidade em todos os arquivos. E nós temos que lidar com ela. E nós temos que saber diferenciar uma coisa da outra. Daí a minha insistência. Isso precisa estar claro para vocês. Se vocês saem daqui com isso claro na mente de vocês, eu acredito que é a missão maior, né? Lógico que com outras competências que a gente pretende formar ao longo do período, vai estar cumprida. Arquivos pessoais são arquivos. Né? Família e a insistência da NET, travando bastante. Poxa, aula tão boa, que pena. Eu já tentei de tudo aqui já. Eu tentei de tudo, já conectei, reconectei. Eu não vou mexer para a gente não perder da meada aqui, tá? A descrição aqui se aplica a todo documento era documento escrito. Acabou. Contrário, documentos audiovisuais. Um desenho é um documento? Claro. Né? Uma foto, uma anotação. Observe só. Quando a pessoa vai prender alguém, eles fazem uma variação da... Eles pegam a agenda, uma anotação, barbudo, bonito. Aquilo é informação, são códigos. E tudo cruzado, porque você cruza uma coisa com a outra. A descrição arquivista se aplica a coleções e documentos soltos. Então, a gente estava até falando mais acima, né, sabe? Não era para ter, mas é uma realidade no mundo. O meu está travando mais que Samsung 16 GB. Eu estou também, o meu também. Eu tenho um Samsung 16 GB. A descrição arquivística se baseia nos princípios da descrição multinível. A descrição é multinível, usar e entender a relação desse documento nos níveis. A unidade de descrição mais ampla é o fundo. O fundo pode estar composto por várias partes. Alguns acervos a gente descreve só o fundo, não descreve o restante das partes. Deixa eu ver se trava menos com cabo, mas complicado. Cada descrição, independentemente do nível, se compõe de um conjunto ordenado de elementos. Então, o que é a descrição multinível? A descrição de um fundo como um todo e sua representação em uma descrição usando os elementos apropriados. A descrição das partes que compõem o fundo e sua descrição separadamente usando os elementos apropriados.
A soma total de todas essas descrições ligadas hierarquicamente representa o fundo e as partes descritas. Isso é o que se chamamos de descrição multinível. É a representação de que característica do documento que o princípio da proveniência permite, gente, essa descrição multinível. Então, para quem ouviu aí, ou que está travando menos, essa descrição multinível, ela mostra qual a parte, qual a característica mais importante de um documento arquivo. O que, então, representa essa descrição multinível? Vou botar aqui para não... Estou repetindo. Essa descrição, qual a característica do documento, por exemplo? Né? Apresenta, não representa? Tipo documental? Não. O tipo documental não seria nenhuma característica, Tiago. Não diria que seria uma característica. Né? Mas outra. Vamos tentar. Vamos lá. A organicidade. Muito bem. Júlia está afiada hoje, hein, Júlia? Muito bem. Então, quando a gente faz uma descrição multinível, antes de tudo, o que nós estamos querendo representar ali? A qualidade desses documentos. Por quê? Eu consigo relacionar essas partes com o todo. Qual o todo? Ele vai relacionar com a ordem original e a ordem interna do fundo. Muito bem, é isso mesmo. Claro, gente. É isso que nos difere. Eu posso pegar um documento e descrever do 1 a 10 milhões? Posso. Isso é descrição? É descrição arquivística? Não, não é descrição arquivística. A gente consegue representar a organicidade numa coleção? Não. Mas a gente consegue montar uma representação da relação do arranjo que eu dei para essa coleção. Pela ordem original. Porque a ordem ela não vai ter. Senão não seria uma coleção, correto? Seria o fundo. Muito bem. Esse é o modelo da ISAD-G. Vocês estão visualizando aí? Estão? Aqui, nós temos o fundo, que é qual é o nível do fundo? Nível 1. Aqui nós temos o subfundo, que é o nível 2. Observe que nem sempre nós temos. É o que alguns chamam de grupo, em outros arranjos chamam de seção. Em alguns bota até uma subseção. O fundo é o nível 1, muito bem. E o subfundo, o nível 2. A série é o nível 3, que permite um subnível, que é a subsérie. Na Nobrad, nós vamos ver pós é o processo. E aí você tem os documentos ligados a esse dossiê. Esse arranjo, ele é o pulo do gato. Então, você chegou no acervo, você não tem outro lugar. Você tem que encaixar esses documentos aí.
Nossa, travando demais, que pena, diabo. Eu já não sei mais o que fazer. Volta aí, professor. Então, vamos lá. Isso é importante, com certeza, Tiago. Vou voltar. Me aciona que eu volto. Eu estou falando que esse arranjo, quando você for aplicar a um átomo, como é que você tem que encaixar esse fundo, essa coleção, essas coleções, e encaixar dentro dessa realidade. Para você representá-lo no átomo. Então, deixa eu abrir aqui uma coisa aqui, ver se vocês conseguem visualizar. Então, vamos lá. Estão visualizando minha tela arquivística? A área que está abrindo aí. Sim, ótimo. Quando eu sair daqui, eu não consigo visualizar o chat. Eu vou lá para outra tela. Qualquer coisa, alguém abre o microfone e me aciona. Se vocês forem no arquivística, eu tive a preocupação de clicar. É mó barato. Ó. Isso aqui você escreve o artigo e procura qual é o melhor periódico. Você clica aqui e ele vai procurar qual é o melhor periódico para você publicar de acordo com suas palavras-chave, etc. Aqui eu tive um cuidado de fazer uma lista, esse é um link, de todos os átomos que eu encontrei que eu consigo fazer o levantamento. Então, o que eu conheço de átomo aplicado às instituições do Brasil e fora do Brasil, eu venho e coloco aqui. Então, arquivo público, estadual, Espírito Santo, Casa Oswaldo Cruz, Marinha, Universidade de Porto Rico, Brasília, Goiás, Viçosa. Eu gosto muito aqui da Casa Oswaldo Cruz. O grande desafio do átomo. O grande desafio do átomo, ele é justamente a instabilização dele, na minha opinião. A gente tem poucos especialistas nisso. A gente fica perturbando o Daniel Flores com isso. Ele já não aguenta mais ficar resolvendo de todo mundo do Brasil todo. Então, nunca é só instalar. Entendeu? Que eles fizeram um material. E aqui, ó, você tem o fundo. Os fundos, as coleções, se isso está em ordem alfabética, como coloca, isso é um desafio. Qual o nível desse aqui? Vou voltar aqui no chat para vocês enxergarem. A primeira identificação. Essa primeira página, qual nível? O que ela está descrevendo? Nível 1? Não, não é nível 1. É o nível 0. É a entidade custodiadora. Uma coisa típica que tem na Nobrad. Na ISAD-G você não vai achar o nível 0. Isso é uma adequação da Nobrad. Né? Então você observa que isso aqui é o nível de fatos, a história, a descrição. Então, antes de qualquer coisa, você tem que descrever o nível 0. E o nível 0 vai ser o quê? O guarda-chuva, essa tudo. Inclusive, ó, você tem a Casa Oswaldo Cruz aqui, mas ele é o quê? Ó?
Nível 0, mas você tem de pessoas, então vamos aqui no... Ó, aqui é o quê? A gente vai clicar, esse aqui é um grupo, ó. Dentro do grupo, você tem os documentos. Então, coordenação, subgrupo, apostila de curso. É o dono da casa, é dar nome aos bois. Nós precisamos aprender a dar nome aos bois. A gente precisa identificar essas pessoas. Então, o Atom é um software livre, não sei se é tão livre assim, porque pertencia ao Conselho Internacional de Arquivo, isso foi passado, então, para a empresa que criou, e hoje, se tiver problema, você tem que pagar. Então, você tem uma descrição do geral para o particular, uma informação pertinente para cada nível de descrição. Então, são 28 elementos de descrição. Você tem que descrever os 28 elementos em todos os níveis? Não, porque você vai do geral para o específico. E quando você descreve no nível 1, você não vai descrever na série, você não vai descrever no item. 6. Vinculação à descrição. Então, consignar essa posição que ocupa a unidade de descrição dentro dessa hierarquia, essa organicidade, e a não repetição da informação. Então, esses são específico, a informação persistente, pertinente para cada nível, a vinculação das da informação. Então, essa questão das entidades. Então, você tem o documento de arquivo, evidentemente. Você tem o produtor. Você tem as funções desses documentos dentro desse produtor. Nem sempre o produtor e o autor são os mesmos. Eu cito muito o exemplo da fotografia. O produtor, uma fotografia, o fotógrafo sempre vai ser o produtor? Vou repetir a pergunta. Não, com certeza. Por que não? Se o fotógrafo não é o produtor, o autor ele sempre vai ser, evidentemente. Não tem como. Se ele deu o clique, ele é autor. Direito autoral vai ser sempre dele. Mas quem é o produtor, então, nesse caso? O fotógrafo pode estar fazendo um trabalho para outros. Contratar uma pessoa, por uma instituição, ele pode ser de um jornal. Então, o fotógrafo da Gazeta, o produtor é a Gazeta, não é o fotógrafo. Se ele estiver passeando, porque é um acervo pessoal dele. A instituição custódia, a entidade custodiadora de arquivo, com seu CODEAR devidamente preenchido naquele nível que eu mostrei zero para vocês. Esses são as 4 as 4 normas internacionais devidamente traduzidas e disponível na página do CONARC. A International Standard Archival Description General, que é a nossa norma de descrição arquivística internacional, e dizia Argentina, Espanha é típico, né? Espanha tem umas 4 normas, porque o País Basco acho que tem que fazer uma norma diferente, né? Barcelona faz outra, mas você tem que fazer uma padronização. Então, nós temos a norma
Então, quando você descreve o nível 0, travando demais. Vamos ver se melhora, Maria. Hoje, realmente, nós estamos muito favorecidos pela internet. Voltou a ouvir, Maria? Alô? Oi? Oi? Atenção. Atenção. Oi? Oi? Depois a gente vai fazer um teste, eu vou tentar sem gravar. Será que a gravação que está dando umas travadas longas? Que pena. Vamos ver se a gente consegue, depois sem gravar, talvez a gravação esteja gerando esse problema. Continua gravando? No final eu vou dar uma olhada. Pois é, eu gravei pelo... De repente eu posso mudar isso, Thiago. Como eu não liguei o OBS, vamos segurar aqui, na próxima a gente faz um teste depois, tá bom? Que pena. Então, estão ouvindo? O ISAR CPF, ele... espero que não, Thiago. Vamos testar depois. O ISAR CPF, ele é para o produtor. Então, quando você descreve no nível 0, o que você está utilizando na realidade? Que é a ISAD de ADECO, esses dois, é o ISAR CPF. Quando você vai lá no CODEAR, preencher a ilha que tem lá para você cadastrar a sua entidade custodiadora de acervos arquivísticos, você está descrevendo na realidade o quê? O ISAR CPF. Se você for trabalhar com funções, gente, não deixe de acessar o ISDF. Eu estou no cabo e no Wi-Fi. Por incrível que pareça, né, professor, talvez você conseguisse colocar um roteador no seu escritório, poderia melhorar. Boa ideia, vou tentar, Zaf. Vou tentar, vou comprar um roteador o mais breve possível aí, vou tentar fazer essa instalação, já pensei nisso. Eu botei cabo, mas o cabo... Aí eu tive que comprar um adaptador. Estou pegando as palavras todas soltas. Ah, que pena. Tá. Mas vou providenciar aí e vamos testar depois sem gravar. O ISAR CPF, né? Ele tem essa finalidade de ter a norma de descrição de funções. Muito importante. Né? Ela tem essa finalidade, então, de definir as funções, né? De criar essa finalidade. Também. Tá? Então, essas são as 4 normas que vem aí, então, tanto o documento de arquivo, que é o grupo de fundos, o fundo, a divisão de fundo, a série, a subsérie, né? A unidade documental, as coleções, isso é no subtítulo individual, no modelo conceitual. Nós não temos essa divisão de coleções, por exemplo, e a coleção não vem abaixo da unidade documental. Então, você tem o produtor, instituição, família, que é o ISAR CPF, e as funções e as suas subdivisões. Então, esses são aí o trabalho, justamente, que a gente tem que pensar aí nesse sentido, né? Para formar esse modelo conceitual do produtor, né? Esse ponto de ação, esses diversos conceitos, autor, produtor, gestor. Então, a gente tem que dominar esses conceitos. Eu sempre peço a vocês para pensar, ficar atento, né? Questão. O ponto de acesso não é obrigatório para arquivologia. Então, é até curioso isso. Alguns autores até trabalham que o ponto de acesso acaba sendo todas as finalidades nesse sentido, né? A entidade produtora, então você tem aí, né? Ela se divide em instituições, famílias, pessoas, qualquer pessoa. As famílias, a professora Ana Maria Camargo, ela fala que é difícil você ver arquivos familiares no Brasil, entendida como essa divisão
essa perpetuação de uma família, né? A gente já viu sobre isso. Então, cada nas países, ela vai fazer o NUDA no Uruguai, né? Na Espanha você tem o NODAC, eu já acessei, esse aqui eu nunca acessei, o NOGADA, o MDM é bem bacana, no Brasil, o NOBRAD, a ODA em Portugal, o START nos Estados Unidos e, né, no Canadá, o RAID 2, o DAX, na Inglaterra, o MAD 3, esse também nunca vi, de 97. Então, são os acertos que nós temos. Então, a gente pensa nisso, não tem como pensar no ato sem pensar na descrição arquivística antes. Então, o ato é livre, é código aberto, mas se você não fizer esse trabalho, ele foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Arquivo, não pertence mais. Considerando essas ferramentas de gestão, pensando nessa questão de, nós vamos ver também, usar a qualidade, etc. Para pensar justo nesse processo, essa arquitetura da informação. Né? Tá. Eu vou agora parar a gravação para ver se o problema está aqui. Vamos continuar aqui para ver se a gente consegue pensar nisso, tá bom?